Graça e paz, irmãos e irmãs da nossa Igreja Metodista em Itaquera, pastora Cida, que Deus abençoe vocês nesse tempo de aniversário, que Deus abençoe a liderança dessa igreja, nesse tempo em que celebram 103 anos de vida e missão nesse lugar. E quero agradecer o convite feito a mim para trazer a mensagem nessa noite. São tempos que nós estamos aprendendo a lidar com essas situações. Era para eu estar aí com vocês. Infelizmente, diante da situação de pandemia, não deu para estar. Com certeza, haverão outras oportunidades em que eu possa estar aí com vocês para a gente poder celebrar ao Senhor juntos. Nessa noite de aniversário, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Do verso 9 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 até o verso de número 10. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Que Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, quando você lê a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, um comentário que muita gente faz é que tem duas coisas do Antigo Testamento que às vezes dificultam um pouco a leitura. É o texto de Levítico, que é um texto assim muito técnico, e as pessoas dizem assim, é cansativo às vezes ler o texto de Levítico. E uma outra coisa que às vezes cansa essa leitura são as genealogias. Né? É fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. E esse texto que nós lemos, ele está numa genealogia. Se você, por exemplo, pegar 1 Crônicas, você vai ver que desde o capítulo 1, ele começa com genealogia, e ele segue falando de genealogia, e ele vai assim até o capítulo 8, até o capítulo 7, digo. São só genealogias. Mas o interessante dessa genealogia do capítulo 4 é que o autor estava escrevendo e aí ele diz assim no verso 7. Os filhos de Elás, Eretê, Izar e Etinã, Cós gerou Anubê e Azobebá, e foi pai de famílias de Arel, filho de Arum. E de repente ele para a genealogia. Ele para contar a história desse sujeito chamado Jabes. E ele é como se dissesse assim, olha, não basta dizer o nome dele, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história dele, por o mínimo que seja, eu preciso contar uma coisa para vocês extremamente importante sobre esse sujeito chamado Jabes. E o que ele conta da história de Jabes é que Jabes orou. Essa é a história que ele relata aqui. Esse sujeito fez uma oração. E a oração que ele fez, Deus concedeu o que ele tinha pedido, diz o texto. Jabes deve ter tido uma vida muito dura. O nome dele já não lembrava coisa boa, o nome dele já lembrava dor, sofrimento, angústia. A mãe sofreu no parto e quando deu à luz, o menino nasceu, ela disse, olha o nome que vai dar para esse menino. Dor. Sofrimento foi o que eu senti. E assim ele foi se desenvolvendo, crescendo com um nome complicado. Eu costumo dizer, outras vezes que preguei nesse texto, é como se você tivesse um filho e chamasse ele de problema. E aí o moleque está com olha o problema ali do lado. Jabes teve esse nome que de alguma forma marca o sofrimento que ele causou para a mãe. Mas o texto diz para nós que isso não deixou
que ele fosse vencido por causa de algum trauma, talvez, por causa de alguma situação lá do passado. Não. Jabes cresceu, se desenvolveu, e pelo que o texto diz para nós, pela oração que ele faz, ele foi alguém que confiou em Deus. Porque o texto diz para nós no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes. Uma outra tradução, oxalá que me abençoes. Ainda numa outra tradução, eu quero muito ser abençoado. Sabe, irmãos e irmãs, uma das coisas bonitas da nossa vida, quando nós estamos crescendo em fé, quando nós estamos caminhando com o Senhor, é o desejo, é o querer ser abençoado. 103 anos de vida em missão, irmãos e irmãs. 103 anos aonde essa igreja está com as portas abertas. É porque com certeza muitas pessoas entraram por essas portas com esse desejo de ser abençoado. E nesses 103 anos, com certeza, muita gente foi abençoada nessa igreja. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de se colocar diante de Deus em oração, no altar dessa igreja, pedindo e clamando ao Senhor, eu quero ser abençoado. Quantas pessoas, talvez passando dificuldades, passando por problemas, se colocaram na presença de Deus, dizendo, Senhor, ó, tomara que me abençoes. Como é bom, irmãos e irmãs, quando nós sabemos a quem nós estamos orando. E Jabes sabia, porque o texto diz, ele invocou o nome do Senhor dizendo, eu quero ser abençoado, eu desejo ser abençoado. Quando eu olho para esse texto e vejo essa primeira expressão, eu vejo o anseio de alguém que quer, que deseja, que anseia que o Senhor esteja caminhando ao seu lado. Ó, tomara que me abençoes. Uma outra coisa, o texto diz assim, e me alargues as fronteiras. Ele diz, eu quero ser abençoado, e no texto original ele diz, eu quero que o Senhor alargue as minhas costas. As costas seriam as fronteiras. Ele tinha uma terra, ele tinha alguma coisa que era dele, mas ele queria ampliar, ele queria ter mais. Qual é o erro em você pedir a Deus para ter um pouco mais? Nenhum. Não há erro nenhum em você dizer para o Senhor assim, Senhor, eu queria melhorar de vida. Senhor, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma casa, eu queria poder viajar. Não há problema nenhum em pedir isso a Deus. Para que Deus dê caminho, para que Deus possa te ajudar, para que você melhore de emprego, para que você tenha condições financeiras para poder fazer isso. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando a gente entende que a bênção de Deus está só nisso. O problema é essa teologia negativa, essa teologia ruim, essa teologia pecaminosa, que é pregada em muitas igrejas por aí, que é a teologia da prosperidade, que diz assim, olha, não, a pessoa é abençoada se ela tem bênçãos materiais, se ela tem o melhor carro, se ela tem um cartão ilimitado, se ela tem a melhor casa, se ela pode viajar para onde ela quiser, então ela é abençoada. Essa teologia é mentirosa, essa teologia é pecaminosa, porque ela coloca o valor da graça de Deus e da bênção de Deus nas coisas. E a graça de Deus e a bênção de Deus não estão nas coisas. Se você ler o Antigo e o Novo Testamento, você vai descobrir que prosperidade para o homem do Antigo e do Novo Testamento era ter casa para plantar e ter filho. Isso é um homem ser abençoado no Antigo e no Novo Testamento. Ele tem a terra que ele planta e ele tem filhos e filhas. Por que se você lê o Antigo Testamento, os homens e as mulheres tinham muitos filhos. Por quê? Porque ele precisava de alguém para ajudá-lo a cuidar da terra, a plantar, a colher. Naquele tempo não tinha INSS, não tinha aposentadoria por tempo de serviço. Honra teu pai e tua mãe significava cuide do seu pai na velhice. Por quê? Porque quando o pai envelhecia, ele não tinha mais como carpir a terra, não tinha como arar a terra, não tinha como ir lá colher.
E aí, quem cuidava dele? O filho e a filha. Eram os filhos que tinham que cuidar do pai. Então, prosperidade lá no Antigo e Novo Testamento era ter terra e ter filhos. Não era ter o melhor camelo. Não era ter uma casa na praia, não. Entenda. Quando o texto diz aqui que o Senhor alarga as fronteiras, ele está dizendo assim, Senhor, que eu seja abençoado. E que eu possa alargar, que eu possa ter um pouco mais. Amém. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, entraram pelas portas da igreja de Itaquera com esse anseio no coração também. Quero melhorar de vida. Quero ter uma vida diferente. Eu quero prosperar espiritualmente. Quantas pessoas melhoraram de vida, ampliaram seus limites emocionais, ampliaram seus limites espirituais a partir dessa comunidade. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quantas pessoas foram abençoadas nessa comunidade já? Quantas pessoas puderam alargar as suas fronteiras? O quanto essa igreja avançou em 103 anos, e com certeza esse é o tempo para essa igreja poder avançar mais. Mesmo em tempo de pandemia, nós confiamos em Deus e cremos que Deus pode alargar as nossas fronteiras. Que esse seja um tempo em que a igreja metodista em Itaquera cresça, avance. O Senhor é que nos dá prosperidade. O Senhor é que caminha ao nosso lado. O Senhor é que nos faz prosperar. Que o Senhor prospere a vida da pastora Aparecida, do pastor Osmar, do filho. Que o Senhor prospere a vida da liderança dessa igreja. Que o Senhor prospere a vida daqueles e daquelas que estão nessa comunidade. Que o Senhor alargue as suas fronteiras. Não só, como eu disse, nas questões materiais, mas que alargue as fronteiras emocionais, as fronteiras espirituais. Que o Senhor faça expandir essa comunidade. Que desejo bonito é esse, que pedido bonito é esse do Jabes. Ele disse, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu também queria alargar as minhas fronteiras. Não há problema nenhum em pedir a Deus aquilo que você deseja. O problema não é esse. O problema é quando você coloca toda a sua alegria nisso, nas questões materiais. Não, a nossa maior alegria é o Senhor. E se você coloca a sua alegria, a sua fé no Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Jabes não para por aí, ele diz assim, que me alargues as fronteiras, que a tua mão, que seja comigo a tua mão. Que me alargues as fronteiras e chega comigo a tua mão. Lá no Novo Testamento existe uma expressão que aparece volta e meia, que diz assim, e a boa mão do Senhor estava com eles. A boa mão do Senhor. Ao longo desses 103 anos, meus irmãos e minhas irmãs, quantas foram as vezes em que a boa mão do Senhor esteve com essa igreja? Quantas foram as vezes em que a boa mão do Senhor caminhou ao lado dessa igreja, da sua liderança? Em meio aos desafios, em meio às lutas, em meio às dificuldades enfrentadas, em meio aos problemas, a boa mão do Senhor esteve com essa igreja. Que a boa mão do Senhor continue com vocês. Que a boa mão do Senhor faça com que essa igreja continue avançando. Que a boa mão do Senhor esteja ao lado da liderança dessa igreja. Que a boa mão do Senhor esteja com cada membro dessa igreja. Que me preserves do mal, diz o texto. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde as pessoas acabam sofrendo o mal. Não só pela pandemia, mas pela ganância, pela falta de amor, pela falta de perdão, de misericórdia. Jabes disse assim, Senhor, me preserva do mal. Que nesse tempo de pandemia o Senhor preserve essa igreja. O Senhor caminhe com vocês. Que o Senhor não deixe que o homem mau chegue perto dessa igreja. Que o Senhor guarde essa comunidade. Que a graça de Deus se revele a vocês. Que a graça de Deus se mantenha presente para que o mal não chegue nas portas dessa igreja. Com certeza essa igreja em 103 anos já sofreu ataques. Já passou por situações onde o mal se achegou aí. Mas ela venceu.
e continuará vencendo, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Jabes ainda diz assim: de modo que não me sobrevenha aflição. Há estudiosos que dizem que o final dessa oração, na tradução em português, quando nós traduzimos, foi traduzido assim, de modo que não me sobrevenha aflição, no texto original seria algo assim, e que eu não cause dor. E que essa lembrança teria a ver com o nome dele. O nome dele, que era dor, sofrimento. Quando ele encerra a oração, ele diz assim: Senhor, que o Senhor me preserve do mal e que eu não cause dor. Desde a primeira vez que eu li esse texto e descobri essa tradução, que eu olho para esse texto com outros olhos, né? É uma oração bonita porque ele pede para ser abençoado, porque ele pede para largar as fronteiras, porque ele pede que a mão do Senhor seja com ele, que o Senhor preserve do mal, mas ele também diz assim: e que eu não cause dor. Que eu não seja a causa do sofrimento. Meu irmão e minha irmã, meu desejo para essa igreja é que vocês avancem, que vocês alarguem as fronteiras, que vocês estejam sempre caminhando para frente. E que a nossa igreja, aí em Itaquera, seja aquela igreja onde as pessoas podem se achegar, onde elas podem clamar, onde elas podem se encontrar e elas possam rir, elas possam se alegrar. E que as pessoas que aí forem com as suas dores possam ser tratadas e curadas. Onde elas forem com as suas dores, elas possam ser amadas. Porque a graça de Deus se manifesta nessa igreja. Nesse tempo de aniversário, que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor caminhe ao lado dessa igreja. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor alargue as fronteiras. Que a boa mão do Senhor seja com vocês. Que Ele preserve do mal. E que aqueles e aquelas que se achegarem por aí com dores, com dificuldades, que essa igreja possa acolhê-los. Porque essas pessoas também serão abençoadas dentro das portas dessa comunidade. Mais uma vez, que o Senhor abençoe a pastora Cida. Que o Senhor abençoe a sua família e toda a liderança dessa igreja. Fiquem com Deus, irmãos e irmãs.